Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu gostaria de apresentar a coleção Enciclopédia de Diderot e d'Alembert, ou seja, a famosa enciclopédia francesa que foi apresentada especialmente no século XVIII e que deu origem ao que nós conhecemos como Iluminismo. Essa coleção foi publicada pela editora Unesp, com tradução em português, de forma inédita, um trabalho exemplar em que reúne os principais verbetes, especialmente voltados para aqueles que estudam filosofia, né? Porque havia uma certa lacuna entre os estudiosos de filosofias aqui no Brasil, que liam obras de filósofos, especialmente do século XIX, que sofriam influências e que tiveram origens, de certa forma, em alguns pensamentos no Iluminismo. E não existia o trabalho de tradução desses verbetes, né? Então aqui a editora Unesp, com os professores, trataram de fazer essas traduções especialmente voltadas para a filosofia. Então os professores Pedro Paulo Pimenta e Maria das Graças de Souza são os organizadores dessa coleção. É um trabalho de fôlego, né, de fazer a coletânea dos verbetes, organizar esse trabalho todo para aqueles que gostam de estudar filosofia e também para aqueles que gostam de estudar história, porque aqui você vai ter todo o contexto, entender propriamente a fonte dos pensadores do Iluminismo, né, e dentro aqui dessas concepções que foram colocadas, desses verbetes. Então é muito interessante essa coleção para entender no aspecto histórico e também filosófico, né? E existe uma série de controvérsias para quem entende de história, né, no âmbito aqui do Iluminismo, porque essa obra ela não foi muito aceita por vários setores da sua época, né? Tanto o rei, né, os conselhos dos parlamentares daquela época, a própria Igreja Católica, né, colocou essa obra que está no Index Librorum Prohibitorum, dentre outros intelectuais e literatos também que criticaram essa coleção, mas que ela foi muito aceita entre os intelectuais da sua época de uma forma geral, embora estivessem aí sob ataque. Então é muito interessante saber disso, né? Que existia todo um debate em torno da produção da enciclopédia, que contou com mais de 140 intelectuais para que pudesse produzir esses verbetes e essa reunião de conhecimento. A pretensão daqueles que trabalharam na enciclopédia, especialmente seus editores maiores, né, que é o Diderot e o d'Alembert, era reunir todo o conhecimento disponível da época sobre os principais meios, por assim dizer, de reprodução desse conhecimento. Ou seja, reunir todo o material disponível em únicos volumes, né, colocando aqui vários volumes de forma organizada, em ordem alfabética. Então, tratando das ciências, tratando das artes, tratando aí da literatura, o que pudesse ser encontrado e for considerado como sendo algo disponível para o intelecto, eles reuniram então nessas obras. E eles contrataram então grandes intelectuais, pelo menos da sociedade francesa, para que pudesse realizar esse trabalho de reunir esses verbetes, né, e formassem essa enciclopédia, né? Então é interessante saber que foi muito criticada em sua época também, mas que foi adotado por intelectuais. Era uma obra que custava muito caro, não era destinada ao público comum, como alguns gostam de dizer, né, que a enciclopédia era voltada para disseminar e para ampliar o conhecimento da população, e na verdade não, era algo voltado para a elite, para quem tinha poder econômico. O valor de uma enciclopédia francesa completa dava aí mais ou menos o valor de um trabalho de 1 ano e meio, né, de uma pessoa comum da época francesa, ou seja, a pessoa tinha que trabalhar o ano inteiro, mais metade de outro ano, para que pudesse reunir esse dinheiro, que pudesse pagar aí a aquisição de uma enciclopédia. Então veja que era algo voltado justamente para quem fosse da elite econômica, para quem tinha o poder aquisitivo. Porém, a própria enciclopédia criticava a nobreza e o clero, não de forma clara e contundente, mas em pontos chaves, né, em alguns verbetes que são colocados e que existiam aqui. Por exemplo, na parte teológica, eles contrataram um padre. Então existia um padre específico que tratava do âmbito teológico.
mas existia ali uma crítica em outros verbetes de outros que não eram padres. Então existia, portanto, até mesmo contradições internas dentro da enciclopédia. Então era um trabalho considerado inédito na história da humanidade de fazer um trabalho extenso. Como eu já mencionei, existiram outras enciclopédias anteriores, outros trabalhos que visavam reunir o conhecimento, mas de uma grandeza, de um trabalho massivo, por assim dizer. A enciclopédia francesa teve esse trabalho aí, e eles não eram imparciais, né? Como nós temos hoje nas enciclopédias, que a tendência é tentar apenas montar ali o conjunto de informações. Aqui não, eles tratavam de dissertar, de tratar e de apresentar suas críticas dentro dos verbetes da enciclopédia, né? Como se tratava de uma visão própria, né? Eles tinham então um ideal, né, de valorização das ciências, né? Por exemplo, muito do que nós conhecemos como cientificismo tem sua origem aqui nessa enciclopédia. Voltada também para o chamado eurocentrismo, vem muito também aqui dessa enciclopédia também, né? E alguns dizem até que as teorias raciais posteriores do século XIX tiveram origem no iluminismo. Existe uma série de questões, por exemplo, também o preconceito religioso com os católicos foi reforçado aqui na enciclopédia. Como eu já mencionei, o Diderot e o D'Alembert eram críticos e alguns até consideravam como anticlericais na sua época. Enfim, existe uma série de controvérsias, mas eu vou apresentar para vocês aqui alguns tópicos que eu selecionei que são interessantes dessa coleção. Como eu já disse, ela é voltada para quem estuda filosofia, para quem estuda história, né? Então, existem vários tópicos que são interessantes. Aqui, no próprio início da obra, né, na apresentação, já diz sobre essas controvérsias, né? Diz aqui, ó, desde a publicação dos primeiros volumes, a obra foi atacada por todos os lados. Inicialmente, a enciclopédia francesa ela foi aceita pelos poderes, né, e pelo rei, né, teve autorização, mas à medida em que as pessoas iam lendo e iam verificando que existia ali tópicos controversos, a própria coleção foi atacada, né? A reação veio dos meios religiosos, especialmente dos jesuítas e jansenistas. Os jansenistas eram inimigos dos jesuítas, mas nessa eles eram aliados. A própria universidade também foi criticada na enciclopédia, portanto as universidades também criticavam a enciclopédia. O Conselho Real, o Parlamento, o Papa e até mesmo parte de alguns literatos. O que poderia haver nessa grande exposição dos saberes humanos que levou a obra a ser censurada pelos poderes instituídos? Essa censura não foi incidental ou pontual. Se entre 1751 e 1757 7 volumes de texto foram publicados gradualmente, os últimos 10 volumes só foram liberados para publicação em 1765, com a exigência de que surgissem simultaneamente, o que colocou Diderot em apuros consideráveis. Então, existia ali uma série de controvérsias em relação à própria obra, né? Em primeiro lugar, a enciclopédia não se limitava a apresentar de modo imparcial os saberes, mas avalia e julga os conhecimentos da tradição segundo o critério de sua utilidade para o gênero humano. Os autores eles não eram imparciais, eles apresentavam as informações, mas ao mesmo tempo também criticavam. Então, essa controvérsia que começava a surgir na obra, né? E aqui coloca também, dentro dessa apresentação, a primeira finalidade da enciclopédia, no entender de seus gestores, é preservar do esquecimento os conhecimentos humanos, guardar na memória o patrimônio que o gênero humano produziu em sua história. Então, era dirigida para quem queria se instruir, né? Os poucos que tinham poder aquisitivo, que tinham a capacidade de adquirir esse conhecimento. Então, existiam também ilustrações que são muito interessantes, né, que foram apresentadas na época também, demonstrando esse grau de tentativa de ser algo padronizado no âmbito científico, né? O próprio Diderot, na sua apresentação, e o D'Alembert na apresentação, basicamente, né, que é colocada, eles apresentam os critérios de como que surgiram os trabalhos dessa enciclopédia, e apresentando aqui seus conceitos. E diz aqui, ó, a matéria da enciclopédia como um todo pode ser reduzida a 3 pontos capitais.
as ciências, as artes liberais e as artes mecânicas. E muitas pessoas criticaram na época a enciclopédia justamente por valorizar as artes mecânicas, né? Porque dentro do ciclo intelectual se valorizava as obras intelectuais, do pensamento, né? Da filosofia, etc. E as obras mecânicas elas não eram tão valorizadas, e na enciclopédia se valorizou todo esse trabalho. A parte de teologia, por exemplo, ela coube ao Abade Mallet, que era doutor em teologia da Faculdade de Paris, da Casa e da Sociedade Navarra, e professor real de teologia em Paris. Então, pessoas conceituadas no seu âmbito para tratar sobre esses temas, né? Outro, por exemplo, a metafísica, a lógica e a moral, ficou a cargo, né, do Abade Yvon, dentre outros da sua época, né? Por exemplo, a aritmética e a geometria elementar foram revisados pelo Abade La Chapelle, dentre outros, né, que foram tratados. Então veja que membros do clero atuaram no trabalho da enciclopédia, mesmo depois de ter ali uma série de críticas, né? Eles tinham ali os próprios padres que eram enciclopedistas, por assim dizer, né, que tinham esse trabalho aqui também. Outras imagens que são apresentadas, né, é bem interessante. Enfim, existia todo esse trabalho de atuação e de divisão do conhecimento, de estrutura do conhecimento que foram apresentados na época. Existia também todo um trabalho que eram colocados aqui e que poderiam ser verificados. Existiam críticas, como eu já mencionei, por exemplo, sobre o critério de seleção. Aqui no próprio trabalho, o Diderot e o D'Alembert colocam: algumas pessoas ficaram espantadas, sem razão, ao encontrar verbetes para os filósofos e não para os padres da igreja. Há uma grande diferença entre uns e outros. Os primeiros foram criadores de opiniões, algumas vezes boas, outras vezes más, mas dos quais nosso plano nos obriga a falar. Foram evocadas em poucas palavras e, ocasionalmente, algumas circunstâncias de sua vida. Foi feita a história de seus pensadores mais do que de suas pessoas. Os padres da igreja, encarregados do patrimônio precioso e inviolável da fé e da tradição, não puderam nem deveriam ensinar nada de novo aos homens sobre matérias importantes de que se ocuparam. Assim, a doutrina de Santo Agostinho aqui não é senão a da igreja. Será encontrado nos verbetes predestinação, graça, pelagianismo, mas como o bispo de Hipona, filho de Santa Mônica, ele mesmo santo, seu lugar no martirológio é preferível em todos os aspectos ao lugar em que lhe poderia ser dado na enciclopédia. Ou seja, o que eles estão dizendo? Existia ali os padres da igreja, teriam teólogos, pensadores, né? E eles preferiram valorizar as fontes mais basilares, porque um autor mais recente que fosse teólogo, ele não teria o mesmo valor de um padre da igreja mais antigo que já estaria inserido dentro dos próprios verbetes, né? Por exemplo, aqui a predestinação à graça já tinha estado inserido ali os ensinamentos de Santo Agostinho, então não haveria necessidade de ter um verbete separado para cada um dos padres da igreja, embora os filósofos foram contemplados, porque eles tinham uma certa necessidade de serem ensinados, que eram menos ensinados, por assim dizer, na própria época, né? Então existia toda essa controvérsia. Portanto, não se encontrarão nessa obra, como observou sutilmente um jornalista, a vida dos santos que o Sr. Baillet escreveu de modo satisfatório, e que não é de modo algum o nosso objeto, ou a genealogia das grandes famílias, mas a genealogia das ciências, mais preciosa para quem sabe pensar. Eles focavam não nas figuras grandiosas, né, da história, das ações humanas, mas focavam no conhecimento, na história do conhecimento, nos pensamentos que eram dados sobre determinado conhecimento. Em termos de números, foram publicados 17 volumes de verbetes, 11 volumes de pranchas, 72 mil verbetes, 140 colaboradores foram identificados. Então, 140 homens que estavam ali destinados a escrever sobre aqueles tópicos aí. E dentre os principais enciclopedistas foram identificados o Jean Coke com 17 mil
390 verbetes, o Boucher d'Argy, o Diderot, que contribuiu com 5.000 verbetes, 5.183, Edmé François Mallet, que era o padre, né, que atuou na parte da teologia, que tratou com 2.167 verbetes, o D'Alembert, o Lebrun, o Robert, Belin e Veneu. Então são vários homens que contribuíram e que tiveram aqui sua atuação na enciclopédia. Nesse primeiro volume dessa coleção apresenta o discurso preliminar e outros textos, né, são as obras de introdução à enciclopédia que foram apresentadas, escritas por Diderot e D'Alembert. O segundo volume ele vai tratar do sistema dos conhecimentos, apresentando aqui vários tópicos e vários verbetes que são considerados especialmente para quem estuda a filosofia nesse âmbito do conhecimento, né? Aí ele coloca os sistemas do conhecimento, conceitos da abstração, academia, alfabeto, analogia, arte, caractere, colégio, crítica, descoberta, dicionário, ecletismo, editor, elementos das ciências, a própria enciclopédia, erudição, esclarecidos, o escritor, o espírito, a etimologia, experiência experimental, filosofia da escola, filósofo, geômetro, gramática, história, o homem, humanidades, letras, língua, literatura, lógica, signo e por aí vai. Então, apresentando vários conceitos que podem ser aproveitados no âmbito aí da filosofia dentro dos sistemas dos conhecimentos. O terceiro volume é a Enciclopédia das Ciências da Natureza, aqui apresentando alguns conceitos relacionados à própria ciência natural, a filosofia natural, por assim dizer, a física, a química, a matemática. Então, tem conceitos da física e da matemática na álgebra, na análise, na arte de contar, cálculo, causas finais, ciências físico-matemáticas, corpo, dedução, figura, filosofia de Newton, geometria, método, matéria, etc. História natural, tratando sobre botânica, várias espécies, enfim, vários temas que são relacionados. Depois temos a anatomia e fisiologia, a química. É importante dizer que muito do que está aqui já não é mais considerado na própria ciência, por assim dizer, nas ciências modernas, mais recentes. Mas aqui, no âmbito da história, é interessante para essa finalidade, de estudar como é que a ciência era compreendida nesse período aí, no século XVIII. O tema mais, por assim dizer, controverso da enciclopédia, que é o tema da política. Então, nesse volume aqui, Diderot e D'Alembert nos apresentam esses tópicos, né, dentro da enciclopédia. E o mais controverso, que eu poderia dizer, e que foi objeto aí, justamente da proibição da enciclopédia por parte das autoridades da época, é o tópico da autoridade política, escrito por Diderot. Ele coloca, por exemplo, aqui no tópico, né? Nenhum homem recebeu da natureza o direito de comandar os outros. Então, é um tema muito, para a época, né, era muito controvertido dizer que nenhum homem recebeu da natureza o direito de comandar os outros, porque existia ali o monarca, né, que existia a sua defesa de dizer que ele era legítimo, né, e era escolhido justamente por Deus para que pudesse governar os demais. E aqui, né, nesse tópico, o Diderot diz: nenhum homem recebeu da natureza o direito de comandar os outros. A liberdade é um presente do céu e cada indivíduo da mesma espécie tem o direito de usufruir dela tão logo tenha o uso da razão. Se a natureza estabeleceu alguma autoridade, é a do poder paterno, mas esse poder tem seus limites, e no estado de natureza ele terminaria logo que os filhos tivessem condições de se conduzir. Qualquer outra autoridade tem origem diferente da natureza, ou seja, ele contesta que a autoridade religiosa, a autoridade política da época, né? E ele vai dissertando sobre essa ideia do poder adquirido, do poder que tem que ser limitado. Ele trata sobre o príncipe, né? O príncipe recebe dos seus próprios súditos a autoridade que tem sobre eles. E essa autoridade é limitada por leis da natureza e do Estado, e que é algo muito controverso, ou seja, o príncipe ele não recebe diretamente de Deus em relação ao poder, em relação aos seus súditos.
o príncipe ele recebe o poder dos seus próprios súditos, e aí causa uma série de controvérsias do debate político da própria época, dentro do âmbito teológico, filosófico e da aceitação da enciclopédia nesse sentido, né? Então são vários tópicos que são tratados aqui, despotismo, por exemplo, sobre os representantes. Um tópico que chama a atenção é o tráfico de negros, né? O comércio da África, que eles colocam aqui também. E coloca, né, o tráfico de negros, o costume da servidão, impediram a América de se povoar tão rapidamente quanto poderia fazê-lo. Que os negros sejam postos em liberdade e em poucas gerações esse país vasto e fértil contará com um sem número de habitantes. As artes e os talentos florescerão e em vez de quase não ser povoado, senão por selvagens e animais ferozes, logo será por homens industriosos. A liberdade e o trabalho são as fontes reais da abundância. Então, embora houvesse controvérsias, porque aqui eles têm uma visão de um mundo, como eu disse, eurocêntrica, né? E muitas vezes até preconceituosas, mas eles defendiam aqui que existisse a libertação dos escravos, né? E ainda diz, né? Creio que é falso dizer que a supressão da escravidão nas colônias traria a sua ruína, porque existia toda uma controvérsia para dizer, não, vai ser ruim, vai ser prejudicial para as Américas se ocorrer o fim da escravidão, né? E ele coloca, né, que na verdade que não acreditava que isso seria o ruim, seria na verdade algo positivo para as Américas, né? O comércio sofreria durante um certo tempo, eu sei, será o efeito de todos os novos arranjos, porque nesse caso não se poderia encontrar imediatamente os meios para seguir um outro sistema, mas resultarão dessa supressão muitas outras vantagens. E aí ele vai dissertando sobre isso, né? Como eu já mencionei, existia aí ilustrações na obra, ao longo de toda a enciclopédia tem várias ilustrações, descrições, que para a época era um avanço tremendo, né? Esse conhecimento acumulado que eram colocados aqui também. Então veja que existia um certo ideal de liberdade na enciclopédia, também nesse âmbito da escravidão, e mais existiam os próprios conceitos da época, né? Como eu já mencionei, os próprios preconceitos que existiam. A enciclopédia trata sobre as sociedades e artes nesse 5º volume, um tópico que aí vai trazer os conceitos de arte, do que é belo, do que é considerado apropriado em se tratando de arte, tratando sobre a sociedade, também os tópicos quanto à etiqueta, quanto à humanidade, quanto à arquitetura, esboço, estilo, expressão, fábulas, tudo aqui dentro desse volume aqui. O volume 6º trata sobre metafísica, aqui um tópico que é mais voltado justamente para aqueles que gostam de filosofia. Temos no âmbito da política e no âmbito da ciência da natureza também tópicos para a filosofia, mas esse aqui também é bem mais específico e foi um acréscimo dessa coleção posterior, né, que existia muitos tópicos que são interessantes para o âmbito da filosofia, por exemplo, o conceito de alma, o ateísmo. Nesse tópico do ateísmo é interessante ressaltar que os enciclopedistas eles não eram ateus, eles eram alguns agnósticos, alguns eram teístas. E aqui nesse tópico o padre Yvon, que trata justamente de tratar sobre o ateísmo, né? E aí ele vai falar com uma certa severidade contra o ateísmo, né? Dentro da própria enciclopédia também, né? Tratando sobre os prejuízos que são resultantes do ateísmo no tópico do próprio ateísmo aqui também. Por exemplo, tratando aqui, ó, ele diz: a religião é tão necessária para a defesa da sociedade humana que é impossível, como os pagãos reconheceram tanto quanto os cristãos, que a sociedade subsista se não se admite uma potência invisível que governa os negócios do gênero humano. Quanto a isso, ver a prova no verbete sobre os ateus. O medo e o respeito que se tem por esse ser produz mais efeito nos homens para fazê-los observar os deveres sobre os quais consiste sua felicidade na terra do que todos os suplícios com os quais os magistrados poderiam ameaçar.
Nem mesmo os ateus ousariam negá-lo, pois eles supõem que a religião é uma invenção dos políticos para manter mais facilmente regulada a sociedade. Mas, mesmo que se fosse assim, os políticos têm o direito de manter seus estabelecimentos e de tratar como inimigos aqueles que desejariam destruí-los. Não há políticos menos sensatos que aqueles que dão ouvidos a insinuações do ateísmo e que cometem a imprudência de confessar abertamente sua irreligião. Os ateus, adulando os soberanos e prevenindo-os contra toda a religião, os prejudicam tanto quanto a própria religião, uma vez que tiram deles todo o direito, com exceção da força, e liberam seus súditos de toda obrigação, bem como do juramento de fidelidade que lhe fizeram. Um direito que só é estabelecido sobre a força de um lado e sobre o medo de outro, cedo ou tarde se destrói e desmorona. Se os soberanos pudessem destruir toda a consciência e toda a religião nos espíritos dos homens para poder agir em completa liberdade, eles logo se veriam enterrados sob as ruínas da religião. Ou seja, está dizendo aqui que os ateus entendiam que a religião ela é algo apenas para ludibriar a população e que, na verdade, as bases daqueles que eram os líderes estavam baseadas em ter uma religião e que se o ateísmo fosse pregado, arruinaria com os poderes, por assim dizer, né? E isso aqui foi motivo de muita controvérsia, de muito debate, né? Porque, como eu já mencionei, a obra da enciclopédia ela influenciou muito a política, especialmente do final do século XVIII em diante, né? Especialmente na Revolução Francesa, justamente nesse âmbito de demonstrar que os poderes constituídos eles estavam abalados. E a própria enciclopédia era um prenúncio, né, do que estaria por vir dentro dessa Revolução Francesa. Aqui no sétimo volume, trata sobre a civilização material, tratando sobre vários verbetes que são também de interesse, né, quanto a tópicos como, por exemplo, algodão, antropofagia, aqui o escrito pelo Mallet, que foi objeto de controvérsia também pela igreja, né, porque ele trata sobre antropofagia e depois ele remete para a Eucaristia, né, no sentido de dizer que comer a própria Eucaristia seria algo voltado para a antropofagia, uma conceituação de comer uma carne, por assim dizer, né? E aí depois nós verificamos que essa foi uma tradução da enciclopédia que era inglesa e foi colocada depois aqui na enciclopédia francesa. Trata sobre temas como, por exemplo, aqui a escravidão, insetos, milho, mundo, ópio, população, enfim, vários tópicos que servem para compreender como que se dava o pensamento nessa época. Existe o tópico específico sobre o Brasil nesse volume 7º, que é interessante aqui, escrito pelo próprio Diderot. Grande território da América Meridional, limitado pelo mar ao norte, ao oriente e ao sul, e ao ocidente pelo país das Amazonas e o Paraguai. As terras litorâneas, com aproximadamente 1.200 léguas de extensão e 60 de profundidade, pertencem aos portugueses. Veja que nós estamos falando aqui de uma obra de 1760, mais ou menos, né? Então aqui pertencia aos portugueses, o Brasil, né? O interior do país é habitado por povos selvagens idólatras. Como falei, né? Eles tinham os preconceitos da sua própria época mesmo, né? Que desfiguram seus rostos para parecer temíveis aos seus inimigos. Alega-se que seriam antropófagos. Os mais conhecidos são os tupinambás, os marjagás e os onetacas. Essa parte do Novo Mundo é muito rica. Os espanhóis a reconheceram em 1500. Então, interessante, né? Está dizendo que os espanhóis reconheceram o Brasil em 1500. Álvares Cabral, português, tomou posse dela em 1501 para o seu rei. Veja que é uma informação que nós sabemos que não é tão verídica, né? Para o seu comércio, vide São Salvador, Olinda e São Sebastião, etc. Então veja que é interessante aqui como que existiam certas imprecisões, porque muitas dessas informações eram colhidas oralmente, né? Então temos aqui que verificar que
não são precisas, até porque naquela época não existia internet, os meios de comunicação eram precários, né? Então, enfim, existe todo um tema, né? Existe aqui o tópico da escravidão, que fala sobre o conceito, né? A escravidão é o estabelecimento de um direito fundado na força que torna um homem de tal modo pertencente a outro homem que esse se torna o senhor absoluto de sua vida, seus bens e sua liberdade. E aí ele vai tecer críticas, né? Todos os homens nascem livres. E aí vai falando sobre tópicos que são empregados aqui, que depois serviriam para os abolicionistas, né? Então, enfim, são vários tópicos, serve para quem estuda filosofia e história, como eu já mencionei. A obra está no Index, para quem é católico, né? Tem aí essa questão de estar no Index, mas eu diria que essa coleção, por assim dizer, da editora Unesp, ela faz aqui a coletânea justamente voltada para quem estuda filosofia. Então não teria ali propriamente ali uma censura moral nesse sentido, porque está voltado para esse cunho acadêmico e bem específico mesmo, né? Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal se você não está inscrito ainda. Se você deseja adquirir, estudar com maior profundidade e entender o que esses pensadores diziam em sua época, recomendo que você procure então as fontes mais basilares, que são essas aqui dentro dessa enciclopédia francesa. É isso, espero que tenha gostado desse vídeo, se inscreva no canal e continue acompanhando nossos vídeos aqui no canal 3 Vias.